Mais um domingo que nós estamos aqui reunidos para cultuar o Senhor e também aprender mais da sua palavra, e isso deve ser um grande motivo de alegria para nós. Todo domingo que nós nos reunimos como corpo de Cristo para celebrar realmente o dia do Senhor. E este domingo, meus irmãos, da história cristã, ele é chamado de Domingo de Ramos. Hoje é o dia, então, que nós saudamos o Rei Jesus, aquele que vem em nome do Senhor. E vejam que os eventos relacionados pela entrada de Jesus em Jerusalém e sua ressurreição são alguns dos mais dramáticos e teologicamente importantes de toda a narrativa bíblica. Esses dias apresentam não só o drama da entrada triunfal, mas também o julgamento, a última ceia e crucificação, mas também as mais pungentes orações e ensinamentos proféticos de Jesus Cristo. Agora veja, durante essa semana, como foi muito bem apresentado aqui pelo pastor Fabiano, nós vemos que existem muitos ensinos nesta última semana e que nós poderíamos fazer até mesmo uma série acerca desses fatos que são ensinados por Jesus Cristo e sobre a sua obra redentora. Tantos elementos especiais que nós podemos absorver. Então, como nós não temos uma série e não faremos, por enquanto, você pode se aplicar à leitura desses textos e também ao estudo dessa palavra, dessa semana, muito rico para nós. Pois bem, então essa semana começa com o Domingo de Ramos e logo após, próximo domingo, nós celebraremos o Domingo da Páscoa, ok? E o texto base que nós vamos ler hoje para o nosso sermão, intitulado Hosana, o paradoxo do reino, está em Marcos, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 11. Eu gostaria que você ficasse de pé e pudéssemos ler juntos este texto, esta porção das Escrituras. Vamos juntos. Marcos, capítulo 11, do versículo 1 ao 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhes: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Amém. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai nosso e Deus nosso, Tu és um Deus cheio de amor, cheio de graça e cheio de misericórdia. Nós te louvamos mais esse dia, o dia do Senhor, porque fomos agraciados e alcançados pelo Teu maravilhoso Evangelho e pela Tua maravilhosa graça nós fomos salvos, Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor nos livre das distrações da mente, também das inquietações da nossa alma, para que nós tenhamos total proveito, Senhor, acerca do que Tu deseja nos comunicar nesta manhã pelas Tuas sagradas Escrituras. E nos ajude, Senhor, a não sermos apenas ouvintes, mas sejamos praticantes da Sua palavra. Aleluia. Senhor, tome toda a liberdade de nos exortar e também de nos confrontar, Senhor, para que nós não venhamos, Senhor, a estar acomodados, mas a fim de nos auxiliar e destruir todas as fortalezas que nos afastam de Ti, Senhor,
para que sejamos edificados pela sua palavra e possamos declarar glórias ao Rei eterno, ao Rei que é soberano e imortal, e lhe sejam atribuídos pela sua igreja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, desde hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Podem se sentar, meus irmãos. Então, o nosso sermão intitulado hoje é Usando o Paradoxo do Reino. E eu quero trazer para vocês, meus irmãos, algumas aplicações práticas para nós pensarmos a respeito da nossa vida cristã nesse sermão. E nós possamos refletir sobre essas aplicações, sabendo que todas as perguntas que nós podemos fazer, as Escrituras, elas têm a resposta para nos dar. Amém? E no texto de Marcos, ao qual nós lemos essa pequena porção, Marcos ele quer apresentar para os seus leitores que Jesus, primeiramente, ele não está sozinho, mas ele tem a companhia dos seus discípulos. Também ele fala sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, sendo assim um ato messiânico, que também está conectado com o texto de Zacarias, o capítulo 9, a profecia de Zacarias 9, versículo 9. E ele também demonstra para os seus leitores que ele está vindo em nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. E Jesus, assim também, é mostrado como o filho de Davi. Então, ele aponta para essa genealogia para que não tenham nenhum erro e nenhuma dúvida de que Jesus é realmente o Messias. Então, ele relata que o povo declara Hosana, eis que aqui está o Salvador. Aquele a quem eles esperavam agora chegou. E logo após, ele relata que Jesus, ele observou o templo, ou seja, Jesus faz uma inspeção, porque logo depois ele haveria de purificar e também restaurar o templo. Finalizando, no versículo 11, então ele toma os seus discípulos e sai daquele local por algum momento. Então, este é um cronograma, né, e é apresentado por Marcos aos seus leitores. E para que nós possamos entender o que está acontecendo, esse texto ele está ligado com o cumprimento profético da palavra de Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, ao qual diz respeito sobre a purificação e a restauração do templo pós-cativeiro babilônico. Agora, a palavra profética de Zacarias, ela tem implicações diretas para a purificação e restauração do templo nos dias de Jesus Cristo na sua vinda. Então ela está conectada. E o texto de Zacarias diz o seguinte: alegrem-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações, e dominará de um mar a outro, e do Eufrates até os confins da terra. Amém. Pode dar um amém, irmãos? Amém. Veja só, então Jesus, o texto, ele é relatado como o vitorioso. Ele é o rei humilde que proclama uma mensagem de paz ao seu povo. Nas palavras de Hernandes Dias Lopes, ele cita Charles Weil, dizendo que foi nessa maior festa pública, a Páscoa, dos judeus, que Jesus veio a Jerusalém para morrer, e ele desejou que toda a cidade soubesse disso. Ou seja, era realmente o tempo exato para que isso se cumprisse. Não havia na cronologia de Jesus nenhum atraso, e também ele não chegou antecipadamente, e muito menos chegou tarde para que cumprisse o propósito de Deus na terra. Então, obviamente, meus irmãos, a maneira como Jesus ele é declarado rei momentos antes da Páscoa não agradou os judeus e também nem mesmo aos religiosos daquela época, porque os romanos eles tinham medo que houvesse uma insurreição, ou seja, que ele fosse elevado acima do governo já estabelecido. Mas, pois bem, nós sabemos que a profecia se cumpriu com Jesus montado no jumentinho, entrando em Jerusalém. E agora veja que interessante, a palavra jumento nós sabemos, ela significa um animal de carga, e era usado como o jumentinho como um animal de carga para carregar mercadorias. Mas um fato interessante que D.A. Carson ele relata
que também era usado por governantes em época de paz. Então veja só, no texto de 1 Reis, nós encontramos a fala de Davi aqui a respeito do seguinte. Olha só o que ele diz, 1 Reis 1:33. Tomai convosco os servos de vosso Senhor e fazei-os subir a meu filho Salomão na mula que é minha e levai-o para Giom. Aqui o contexto está retratando no tempo em que Davi já era velho, já estava adoecido e haveria de acontecer a sucessão do seu reino. Mas a mula, ela não poderia ser montada por ninguém, a não ser o rei. Nem mesmo o filho do rei tinha o direito de subir naquela mula, naquele jumentinho. Então, o que acontece? Permitir que Salomão, que ele montasse esse jumentinho, declarava, e era um sinal público para toda a cidade, de que Salomão era o sucessor do trono de Davi. Semelhantemente, assim como o filho de Davi, Salomão, o filho de Davi, Jesus, agora, num jumentinho, está se tornando o sucessor daquele reino vigente, montando um jumento. Amém? Então a profecia está se cumprindo, meus irmãos. Mas enquanto os cavalos de guerra e carruagens romanas denotavam força, poder e também hostilidade contra o povo, Jesus, o seu jumentinho, ele traz uma outra declaração. Além de proclamar que ele era o Messias e o cumprimento de Zacarias 9:9, ele também proclama que sua humilde chegada era de amor e também era de paz. Porque um rei de paz ama o seu povo. Um rei de ódio oprime o seu povo. Então, meus irmãos, esse é o grande paradoxo que nós encontramos aqui agora e tema do nosso sermão. Veja só, é o paradoxo da vinda, da chegada do reino e do rei e do seu reino em Jerusalém. Então veja só, o que o povo judeu esperava? Que o seu Messias, que o seu Salvador, que ele viesse com grandes exércitos para a tomada do reino, para a tomada do poder. Mas Jesus, ele entra como? Com o seu grande exército chamado 12 discípulos. Eles também esperavam que ele tivesse centenas de cavalarias, aqueles carros de guerra, né? Que colocavam, que denotavam força e poder. E Jesus entra apenas com um jumentinho. E eles também esperavam que ele viesse com um forte armamento para destruir Roma. Mas Jesus, ele entra sem armamento algum. Então veja, esta realmente não é a entrada triunfal que eles esperavam. Esse é o paradoxo do reino. Então veja, como não era a maneira que os judeus esperavam, porque eles estavam dentro de um outro contexto político e histórico de grande opressão romana. Por isso eles esperavam que viesse um rei guerreiro para destruir Roma. Ou seja, eles esperavam que esse rei fosse descendente de Davi. Mas daí você vai falar, mas nós não acabamos de ler o texto que ele é o descendente de Davi? Sim, só que quando os fariseus estão interrogando Jesus e eles falam para ele, este não é o filho do carpinteiro? Este que diz que desceu dos céus? Não pode ser ele o descendente de Davi. Eles também esperavam que ele fosse o líder político e militar, ou seja, para trazer a independência nacional para Israel. Mas sabe qual era a maior questão? Eles estavam determinados a mudar a sua reputação. Eles eram orgulhosos e presunçosos. Eles queriam o rei, mas dentro do seu íntimo, eles queriam ser honrados por todas as nações. Eles queriam mais a sua reputação do que o próprio rei. E ele também esperava um juiz guerreiro, como Davi, ou como os macabeus na revolta contra os gregos que eles venceram. Eles queriam realmente que descesse a espada e cortasse pescoço, cabeça, e não estavam nem aí. Agora, esse Jesus que veio no jumentinho com uma mensagem de paz, não é o rei que nós esperamos. E eles esperavam que ele fosse zeloso também na lei mosaica, coisa que para eles Jesus não era. Vocês se lembram quando Jesus
ele está andando pelos campos com os seus discípulos, eles estão colhendo espigas para o seu subsustento. Então, os fariseus dizem: por que você está quebrando a lei de Moisés, colhendo em pleno dia de sábado? Mas a lei dizia que você poderia colher para o seu sustento do dia. Eles não estavam colhendo para fazer comércio, para vender, para obter lucro, mas era apenas para comer a sua porção do dia. E isso a lei permitia. Então eles tinham uma mentalidade, eles tinham uma visão política do rei, do Messias, totalmente diferente daquela ao qual Jesus apresentava. E, meus irmãos, ele foi rejeitado por vir ao mundo, preste bem atenção com isso, porque essa é a base também do nosso sermão aqui. Ele foi rejeitado pelos seus porque ele veio com um reino espiritual, pregando arrependimento, amor aos inimigos e para que orassem por aqueles que o perseguiam. Porque ele é o príncipe da paz, o Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, espera aí, nós temos que destruir Roma. E você quer dizer que nós temos que orar pelos nossos inimigos? Por Roma? Sim. Mas eles estão nos perseguindo. Então, ora por eles. Ore por quem te persegue. Jesus mudou tudo aquilo que era visível, internalizou dentro de nós o seu reino, que é invisível. Então, o reino não se manifestou por um reino visível, mas invisível, e que está transformando nós de dentro para fora. Este reino invisível do Senhor, ele está dentro de cada um de nós, está nos transformando de dentro para fora. É mais a nossa realidade espiritual sendo transformada do que a nossa vida nesta terra. Nas palavras de N.T. Wright, ele diz que o reino não se manifestou por um reino visível, mas invisível, porque ele está dentro de cada um de nós, dentro de cada membro do corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Agora veja só, Jesus, ele esteve empenhado em ensinar os judeus como viver esse reino entre os romanos e entre os gentios. Ele viveu em amor, humildade e paz, em tempos de ódio, arrogância e conflito, e não ficou apenas em palavras. Então veja só, esta é a maneira como nós devemos agir, e aqui eu chamo a atenção de você para esse reino que está dentro de nós, amém? E também a maneira como esse reino expressa nas nossas relações, ou seja, em amor, em humildade e em paz. Então, toda vez que você for atingido e afligido com o ódio de alguém, você não vai responder com ódio. Quando alguém for arrogante com você, você não vai ser arrogante com a pessoa. Quando alguém estar em conflito com você, você não vai entrar em conflito com ela. Na verdade, você vai responder o ódio com amor. Você vai responder a arrogância com humildade. E você vai responder os conflitos com paz. Amém? Eu quero te perguntar se essa é a base do seu relacionamento, começando dentro da sua casa, no seu matrimônio com os seus filhos. Começa dentro da sua casa e ela se expõe para fora. Como está a sua relação hoje com o seu chefe? Como está a sua relação com os seus pastores? Como está a sua relação com o seu pai, com sua mãe? Aqueles a quem vocês devem honrar. Como estamos nós com o nosso semelhante? Nós estamos sendo pessoas que odeiam, que são arrogantes, prepotentes e que não buscam a paz? Se assim for, o reino de Deus não está dentro de vós. Agora deixa eu lhes dizer, meus irmãos, compreender que Jesus é rei, isso vai nos dar a oportunidade de ver nas Escrituras uma excelente oportunidade de nós vivermos esse reino, primeiramente na comunhão com Deus e com o nosso próximo, de uma maneira exemplar, como Cristo Jesus nos apresentou, em nossa missão de ir e fazer discípulos. Todas as coisas estão relacionadas a como eu me relaciono com o meu próximo, seja ele o irmão em Cristo ou seja ele o incrédulo, pois nós precisamos apresentar-lhe o evangelho da maneira correta. E também na igreja local, onde o Senhor está colocando aqueles que hão de ser salvos. Então vejam, compreender que Jesus é rei e que esse reino está dentro de você vai lhes dar a oportunidade de ser como ele nas suas relações.
E em todos esses aspectos, meu irmão, nós somos dados para a relação, onde Deus compartilha da sua essência: amor, humildade e paz. O Senhor compartilha da sua essência. Não é algo que Ele faz, mas é algo que Ele é na sua essência, é o seu caráter. Ele é amor, Ele é humilde e Ele é um homem de paz. E Ele está transbordando isso para nós. E isso é maravilhoso, e não só isso, Ele também transborda em nós o seu perdão, a sua graça e a sua misericórdia. Então essa é a maneira de nós vivermos os nossos relacionamentos. Quando alguém errar com você, você vai perdoá-lo. Quando alguém falar e insultar você, você vai ser misericordioso. Quando alguém acabar com você e com a sua reputação, você vai agir com graça com ele. Por quê? Porque isso é o que você recebe todos os dias da sua vida: amor, graça, perdão e paz do Senhor, para viver uma vida de paz com os seus irmãos. Perdão, misericórdia e graça são a essência do caráter de Deus e deve ser a essência do caráter cristão. Amém, meus irmãos? Agora veja, Jesus, Ele transborda da sua essência em nós para que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos duradouros. Repitam comigo: relacionamentos duradouros, que refletem o seu reino. Esses relacionamentos duradouros que refletem o reino de Deus, assim na terra como é no céu, ele é orientado pela verdade da palavra. Ele também é pautado no amor. Eles são profundos no serviço. Preste atenção, meu irmão, se você não é profundo no serviço, em servir o seu irmão e se doar por ele, mais uma vez você não está refletindo o caráter do reino de Deus. E ele é alicerçado na graça. O seu reino tem como base essas verdades. E nós devemos ter essa base como verdade nas nossas relações. Sem isso, nós teremos um colapso relacional. E eu vou entrar aqui, quero chamar a atenção para vocês, prestem bem atenção, porque provavelmente muito das doenças que nós temos e que não nos fazem enxergar esse reino e viver como cristãos que confessam ao Senhor de maneira qual nós possamos expressar o amor, o perdão, a graça e misericórdia, é porque nós não nos relacionamos da maneira devida com o nosso próximo. Por isso, eu acredito que nós estamos vivendo um colapso relacional em nossa geração. Os relacionamentos são superficiais. Não é assim que o Senhor desejava. Mas por que eles são superficiais, meus irmãos? Porque falta um interesse real pela outra pessoa. Quando você está com alguém, o seu interesse por essa pessoa precisa ser tomado de toda a atenção. Mas nos falta aprofundar nessas relações, realmente parar para ouvir o outro e realmente ter a atenção dele. As pessoas estão urrando, gemendo, socorro! Porque ninguém para ouvi-lo. Nós estamos olhando apenas para nós mesmos. E falamos, e falamos, e falamos, e quando o irmão quer abrir, eu sei como que é, porque a minha vida também, olha só, no outro dia aconteceu o quê? E nós não olhamos para o nosso semelhante, sofrendo, porque os nossos relacionamentos são superficiais, porque nós não nos importamos verdadeiramente com o outro. Pedir perdão e liberar perdão, meu irmão. Como que eu vou pedir perdão se eu não reconheço o meu erro? Se você não reconhecer o seu erro na relação, meu irmão, você não vai pedir perdão. E sabe o que vai acontecer? Você vai perder o seu amigo. Você vai perder o seu cônjuge. Você vai perder as pessoas que você mais ama na sua vida, porque você não consegue pedir perdão para ela. Ou você não consegue liberar perdão. E é um grande problema, porque nós podemos ter anos de amizade com algumas pessoas, e na primeira falha que ela comete com você, você destitui ela da sua vida. Ou seja, odiamos essa pessoa. Nós a matamos em nosso coração e nos tornamos homicidas. Que é isso que diz as Escrituras. É isso que diz o nosso Senhor. Nós odiamos quando nós não liberamos perdão.
Veja, mas aí você diz, mas eu já perdoei no meu coração. Você perdoa no seu coração, mas você não consegue se assentar com ele à mesa, você não consegue chamá-lo para restaurá-lo, para auxiliá-lo na caminhada e na jornada cristã, então não é perdão. Que Jesus, ele conta uma parábola em Lucas 15, falando das ovelhas. Havia um homem que tinha 100 ovelhas. Havendo que uma se perdeu no caminho, ele deixou as 99 no aprisco, e ele foi atrás dessa uma ovelha que estava lá fora, perdida. E aí, encontrando, ele traz para a sua casa, para a igreja, e ele se contenta com seus amigos, e chama os seus vizinhos, e faz uma grande celebração, porque aquele que estava morto agora vive. Essa é a essência da relação que nós temos que ter uns com os outros. Não matá-los em nosso coração. Provavelmente muitos de nós precisam se arrepender hoje aqui e clamar por perdão. Mas lembre-se que aquele que não perdoar não será perdoado pelo Senhor, pelo nosso Pai que está nos céus. A palavra do seu rei, aquele que você diz ser o seu rei. Outros estão fragilizados porque eles têm dificuldade, meu irmão, com o confronto. Ou eles têm dificuldade em ser admoestado. E esse é um grande problema, que quando você fala alguma coisa, você quer corrigi-lo no caminho do Senhor, a pessoa fica fragilizada, não consegue gerir as suas emoções e você se torna um problema para ela. Frágeis. A geração no mimimi. Você não pode falar nada para ela. Não se doam. Ou seja, só querem ser servidos, tem uma sensação extrema de que o outro sempre está devendo para ela. Sempre está devendo para ela. São egoístas. Ou seja, os seus interesses da relação são mais importantes do que o interesse do outro para a relação. Quando o Senhor diz que o meu interesse deve ser o interesse do meu irmão, em primeiro lugar. Você sai de cena e entra ele. É assim que deve ser. Mas muitas pessoas também são manipuladoras. Por isso há um colapso relacional, meus irmãos. Porque elas querem controlar as pessoas e as suas amizades, as suas relações, somente para ter o que elas desejam. Ela quer ser sua amiga? Não. Ela te ouve? Não. O que ela quer? Interesse. Para buscar os seus próprios objetivos, usando você como objetivo para isso. Você conhece alguém que te usa e te serve para você fazer e usá-lo para as suas necessidades? Cuidado, porque por isso que talvez você esteja doente, por estar sendo manipulado e usado por pessoas assim. E também muitos outros vitimizados, muitas pessoas se achando como vítimas, sempre culpa o outro pelo seu problema. O erro nunca é dela. Ela não assume os erros e a sua própria responsabilidade. É mais fácil culpar o outro do que eu assumir os meus problemas. Então veja, meus irmãos. Será que nós não temos que fazer uma inspeção, assim como diz as Escrituras, olharmos para dentro de nós e fazer uma autoanálise e ver se nós não estamos dentro deste quadro? Precisamos olhar para o Rei e para seu reino, para viver os nossos relacionamentos em amor, em paz, humildade, com perdão, com graça e misericórdia. Amém? Pois é por meio das nossas relações e atitudes que nós expressamos mais plenamente quem nós somos. É pelas nossas relações que nós expressamos quem somos, ou imagem de Cristo, ou não imagem de Cristo. Pró-evangelho ou contra-evangelho. Não existe meio termo, meu irmão. Ou você é, ou você não é. Por exemplo, se nós tentarmos viver e organizar as nossas relações individuais e corporativas, como se o amor fosse relevante, algo paralelo e não a dinâmica central do evangelho, nós falharemos. Preste atenção. Se o amor for irrelevante para nós, nas nossas relações interpessoais, e nós tratarmos o amor como algo paralelo, eu quero dizer o seguinte: você coloca o amor aqui, mas quando você vai para o trabalho, se o seu chefe gritar com você
você grita com ele. Se o seu cônjuge discutir com você, você vai discutir com ele. Por quê? Porque comigo não. O amor agora não serve. Ele vai ficar aqui, desse lado aqui. O amor só serve para quando estou no culto de domingo, fingindo ser, e aparentemente, um cristão. Mas lá, eu não preciso do amor. Lá, eu sou faca na caveira. Mexeu comigo. Ah, você está ferrado. Você vai ver quem eu sou. Adão! Morre para você mesmo, miserável. Morra para que Cristo viva em você. Pelo amor de Deus. Então nós falhamos, meu irmão. Se alguém trair a sua confiança, como que você vai tratá-lo? Você entende? Você vai colocar o amor de lado e não vai mais confiar, não vai estender amor e misericórdia para ele. Mas espera aí, Cristo nos amou quando ainda éramos... Não. Vocês não estão certos. Vamos lá. Cristo nos amou quando ainda éramos... Meu Deus do céu, mas vamos mais alto, gente. Cristo nos amou quando ainda éramos... Isso, porque quando você fala, o que está do lado de lá também escuta. Quando éramos pecadores. E aí você se acha no direito de guardar o amor numa caixinha, porque agora é irrelevante. Eu vou agir da maneira que eu acho que tenho que agir. Mais uma vez... Isso não reflete o reino de Deus. Isso não é o comportamento de alguém que vive uma vida cristã, que foi salvo pelo Evangelho. Lembre-se, quando os fariseus, chegando para Jesus, eles dizem, tem uma mulher que foi pega em adultério e levam até ele, querendo pegar, não só apedrejar a mulher que foi pega em adultério, mas também Jesus. Eles iam apedrejar os dois ali. E dizem para ele, olha só, mestre, essa mulher foi pega em adultério, a lei diz que devemos apedrejá-la. E você, o que nos diz? Ah, aquele que não tem pecados, que atire a primeira pedra. Ah, meu amigo, nosso Jesus é maravilhoso. Ele entra num jumentinho com uma mensagem de paz para os seus habitantes, mas eles não reconheceram quem ele era. Efésios capítulo 5, versículo 2 está escrito, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como uma oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Não há outra forma de nos entregarmos para o outro, senão como Cristo nos amou e se entregou como oferta de sacrifício. É isso que conta para o Senhor. Ele quer sentir o seu perfume, o seu aroma, não o seu cheiro de podridão. Lembra-se o pastor Vieira, na pregação? O homem fede por causa do seu pecado, mas aquele que se entrega por amor de Cristo ao seu semelhante, ele exala um perfume ao Senhor. Amém, meus irmãos? Agora vejam, nós temos essa natureza doadora. A morte e ressurreição de Cristo fez com que nós absorvêssemos e recebêssemos essa natureza doadora de Cristo. E essa natureza é dar e não reter. Mas preste atenção. Sabe por que você não vive isso plenamente na sua vida? Porque você não pode dar o que você não tem. Você não pode dar aquilo que você não tem. Então esta é a hora, este é o dia que nós precisamos olhar para as Escrituras, como nós lemos aqui no texto de Marcos, e dizermos, Hosana! Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei que nos salva de nós mesmos. Aleluia! Mas deixa eu te falar uma coisa. O amor, às vezes, ele parece fraco em algumas circunstâncias, eu sei. Então nós abrimos mão dele para termos benefício próprio, para não demonstrar as nossas fraquezas ao outro. E sabe o que acontece? Se eu abandonar o amor, eu abandono o Evangelho. Repita comigo, abandonar o amor é abandonar o Evangelho. Mais alto, abandonar o amor é abandonar o Evangelho. Lembre-se,
Nós aprendemos aqui com o nosso amigo, pastor Leandro Vieira, sobre Nietzsche. Ele diz que Deus está morto, Deus morreu. Ou seja, então, se Deus está morto, eu defino meus próprios valores. Eu não preciso amar. Eu dito a minha vida como ela deve ser. As regras são minhas, porque Deus agora morreu. Ou Sartre, que diz que a existência precede a essência. Mas a essência é que sobrevive sobre a nossa existência. E é a essência de Deus. Então, como Sartre, nós vamos estar nos alimentando de uma mentalidade onde nós escolhemos quem nós queremos ser para ditar a regra e o sentido real da nossa vida? Esse é um grande problema da filosofia. Abandonar o evangelho e se entregar ao existencialismo é a mesma coisa que perder a sua fé. É isso. Mas nós estamos nos deixando corromper pelas coisas deste mundo e por essas filosofias vãs. E quando menos você vê, você se enfraquece, você está morrendo e então esqueceu do evangelho. Esqueceu que você é um cidadão celestial, que somos concidadãos com Cristo Jesus nos reinos celestiais. Não podemos esquecer disso, meu irmão. Agora veja, como na narrativa de Fausto, um poeta alemão, Johann Wolfgang, ele diz o seguinte: um homem insatisfeito com a vida faz um pacto com o diabo. Ele pode ter poder ilimitado, fama, riquezas, tudo o que desejar. Ele define seu próprio destino, mas no final o diabo terá a sua alma. Veja, sem o evangelho, o homem se torna insatisfeito com a sua vida. É como se ele fizesse um pacto com o diabo, abandonando a fé e o amor, que é a centralidade do evangelho, e então ele não tivesse limites para buscar tudo aquilo que ele deseja. Será que muitos de nós não estão incorrendo neste erro e fazendo um pacto com o diabo, como na narrativa de Fausto? Considero a vocês a leitura. Excelente leitura, literatura. Eu falei que usaríamos aplicações para a nossa vida cristã. E todas as perguntas que nós possamos fazer, o Evangelho, ele tem a capacidade e toda a autoridade para respondê-las. Mas quando o Evangelho não é a centralidade das nossas ações, meu irmão, o amor ele reage de maneiras destrutivas. Destrutivas. Repita comigo. O Evangelho fora do centro. Vamos lá. O Evangelho fora do centro faz o amor reagir de modo destrutivo. Como assim, Leandro? Vejam, o amor pelo país. Nós podemos amar o nosso país? É errado? Obviamente que não. Nós amamos o nosso país, o Brasil, um país tropical, né? Lindo e maravilhoso. Amamos o país. Porém, o amor reage de modo destrutivo, porque quando eu penso e quero amar o meu país sem o evangelho, isso se torna uma idolatria nacional e violenta. Vocês concordam com isso? Nós vimos isso aqui, mas vamos trazer a nossa atenção para Israel. Era como eles estavam olhando com aquela revolta contra Roma. Era o que eles queriam fazer. Sem o evangelho haveria uma idolatria e isso existia com a sua nacionalidade e uma revolta violenta para com Roma, porque não havia o evangelho no centro, o amor não era a realidade que estava no centro dos seus corações. Eles não ouviram o Messias. Eles gritaram, Hosana, mas não ouviram aquilo que ele dizia, arrependam-se, pois o reino de Deus está entre vocês. E também o amar a Deus é destrutivo, causa morte. Você sabia disso? O amor a Deus sem evangelho causa uma obsessão maligna e morte. Porque é o mesmo homem ao qual eles gritaram, Hosana. Eles falaram depois, crucifica-o, mate-o. Eles rangiam seus dentes e diziam, mate-o. Não é o nosso rei. O amor é a centralidade do evangelho.
O reino de Deus só pode ser vivido por meio do seu evangelho, que é caracterizado por amor, por renúncia, por doação ao próximo. Amém? Nós fizemos isso com o país. Nós fizemos isso com Deus. E também fizemos isso com o nosso irmão. Sem o evangelho. Mas, meus irmãos, Jesus tem o evangelho no centro. Glória a Deus por isso, amém? Jesus é o próprio evangelho. E o amor desse rei é um amor sacrificial, um amor de compromisso absoluto e soberano, que envolve dar de si mesmo ao seu semelhante. Não existe outra maneira de viver no seu reino, senão com um amor sacrificial, com uma reverente submissão ao rei. Não existe. Agora veja só, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, ele amou-os até o fim. Essa palavra até o fim é muito importante para nós, porque do grego, eistelos, significa que ele amou ao extremo. Jesus Cristo, pouco antes da festa da Páscoa, escute, meus irmãos, diz que ele amou os seus ao extremo, até o fim. Aleluia! Você acredita que o Senhor Jesus amou você ao extremo? Então viva uma vida piedosa, ao qual os mandamentos exigem que vivemos. Ele nos ama de tal maneira que o amor não é simplesmente algo que ele faz. Não, é a essência daquilo que ele é. Por isso que Deus é amor. Se o amor tem uma imagem, é a imagem de Deus e do seu Filho crucificado para que nós, pecadores, fôssemos salvos. Não por méritos, para que ninguém se gloriasse dos seus feitos, mas pela graça, favor imerecido de Deus naquela cruz. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Eu espero estar sendo claro, mas se eu não for, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai colocar no seu coração e no seu espírito aquilo que você precisa compreender. Eu sei e tenho noção da minha insuficiência. Agora vejam, irmãos, o paradoxo do rei e do seu reino, parte 2. Eu quero que vocês leiam comigo, vamos lá, em voz bem alta. O rei abriu mão do que era seu por direito para morrer por nós, pecadores, pois visava a relação íntima com o seu povo. Nós, pecadores, exigimos nossos direitos a Deus para vivermos como reis, visando uma vida de conforto sem visar a relação. Enquanto o nosso Senhor Jesus Cristo, Filipenses capítulo 2, abriu mão de que lhe era por direito, governante das nações, dos céus, criador de todas as coisas, rei da eternidade, para vir à terra e morrer por nós pecadores. Nós invertemos a lógica. E nós queremos, pecadores, exigimos de Deus os nossos direitos para sermos e vivermos como reis. Mas não queremos nos relacionar e nos entregar para o outro. Enquanto Jesus Cristo está buscando a reconciliação, nós estamos buscando a separação. Mas escute, quando nós falamos em nossos direitos, eu coloquei entre aspas, porque você sabe qual é o seu direito nessa terra, como um pecador, é o lago de fogo, que queima e arde pela eternidade. Se nós exigimos os nossos direitos como pecadores, nós merecemos a morte eterna. Mas graças a Deus, pela graça do Senhor, porque Ele pode nos salvar dessa nossa vida miserável, aonde queremos exigir coroas ao Rei,
aquele que veio à terra e não tinha onde reclinar a sua cabeça. Nós queremos status, queremos famas, queremos uma vida em que nos traga deleite, enquanto o Senhor morreu da maneira mais cruel possível para salvar a mim e a você, para nos reconciliar com o Pai. E esta é a nossa jornada como cristãos. Anunciar o caminho para que muitos outros se reconciliem com o Pai. Ou somos imagem de Cristo, ou não somos a imagem de Cristo. Agora veja, Jesus está escrevendo a história. Nós vivemos o seu reino por meio do Evangelho, onde ele promove uma maneira totalmente nova de relacionarmos com o mundo, com Deus e com o próximo. Ou seja, Deus ele nos resgata das trevas para o seu reino, o Filho amado. Nos resgata das trevas para vivermos no reino do seu Filho amado. Então agora, neste reino, nós estamos com a glória de Cristo em nós. E isso faz algo surpreendente. Lembre que a questão é espiritual, é de dentro para fora. Então ele inaugura um novo tipo de pessoa e um novo tipo de comunidade que molda as nossas relações de acordo com o seu padrão. E qual é o seu padrão? O Evangelho. Fora do Evangelho, nós estamos descaracterizados, com a nossa face deformada diante da sociedade. Nós podemos brilhar se nós entendermos que é tudo pelo padrão do Evangelho. E é o Evangelho que nos faz olhar para frente, para o que realmente faz sentido em nossas vidas. Ele aponta para aquele que é perfeito, ele aponta para aquele que tem uma vida impecável e exemplar para nós. E a partir dessa história de Jesus Cristo sem mancha, absolutos são estabelecidos na nossa vida, absolutos estão falando das verdades que estão nas Escrituras, para desenvolvermos a nossa vida cristã de modo fiel. Mas esses absolutos, meus irmãos, eles estão sendo esquecidos por causa dessa mentalidade da pós-modernidade. Eles estão sendo ridicularizados, zombados. E veja, a pós-modernidade ela tem uma aversão à verdade, causando perda dos princípios morais, a nossa perda de identidade, significado de vida. Eles relativizam tudo para que possam viver do seu jeito, da sua maneira, e também sentir prazer apenas em si mesmos. Os valores absolutos que estão contidos na Escritura estão sendo esquecidos. Por isso, nós, prestem atenção, os cristãos não devem deixar de combater criticamente o pós-modernismo, sempre que necessário. E ainda devemos encarnar, proclamar o Evangelho de modo convincente num contexto de pós-modernismo. Palavras, pastor Leandro Vieira, do seu livro O Evangelho Completo. É assim que nós devemos viver, criticamente. Não entrar na internet como crianças que vão responder com ódio, né? Com birra, sem o mínimo de teologia, para poder ganhar aquele irmão. Não, não faça isso. Por favor. Seja adulto. Preste atenção que existem coisas melhores do que você ficar na internet debatendo com outras pessoas. Agora veja, existe uma questão para nós podermos resgatar esses absolutos que estão contidos nas Escrituras. E é parte daquilo que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos hoje celebrando e relembrando o Domingo de Ramos, o dia em que o rei entrou em Jerusalém para salvar o seu povo. Então, nada mais justo e honesto de nossa parte de olhar para o calendário litúrgico cristão, pois ele é essencial e vital para nos dar norte em nossa vida e entendermos os valores absolutos contidos em cada uma dessas esferas, os seus valores intrínsecos do advento, do Natal, da Epifania, da Quaresma, da Páscoa e também do tempo comum. Pois em todas essas esferas, Cristo está
no centro. Amém? Então não torça o seu nariz quando nós falarmos sobre uma liturgia cristã, sobre nós olharmos para esse calendário litúrgico que é tão lindo e tão proveitoso para nós. Olha quantas coisas nós podemos aprender e resgatar esses valores que o mundo tem tentado roubar, que é nosso. Mas nós devemos encarnar e proclamar nesse contexto de pós-modernidade da maneira correta. Amém? Amém, meus irmãos? Então, nós queremos realmente ensinar e retratar de forma pedagógica a história de Deus e também a história do seu povo, para restaurar esses absolutos que estão sendo ignorados. Então, como nós fazemos? Nós relembramos o dia de hoje, o domingo de Ramos. Na semana que vem, nós vamos relembrar o domingo da Páscoa. Amém? Isso é um problema do calendário litúrgico cristão? Não, é que para você parecia uma aberração. Por quê? Porque você estava fora dessa realidade. Então absorva o mais rápido possível essas realidades para o seu crescimento e a sua devoção para com Deus e também vida para com o próximo, nas suas relações. Agora veja, texto de Marcos 11, versículo 9, diz o seguinte: os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Vamos mais uma vez, irmãos, levantem os seus ramos, vocês estão com seus ramos aí, levantem e vamos gritar. Olha só, o texto, ele diz, em algumas traduções bíblicas, ele diz que não que eles cantavam, mas que eles gritavam Hosana. Vamos falar juntos: Hosana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Mais uma vez, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Eles gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Aleluia! Hosana é um clamor pelo Salvador, meus irmãos. Nós devemos gritar e clamar e falar isso, espalhar pela cidade, pelas ruas, na janela da nossa casa: Hosana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Porque nós estamos dizendo e imploramos a Ti, Senhor, salva-nos de nós mesmos. Jesus veio estabelecer o seu reino para lidar com a verdadeira necessidade do ser humano, que não era estar livre de Roma, não era estar livre da esquerda ou da direita, mas era estar livre do pecado e do reino das trevas. Eles estavam de mão dada com o diabo, indo para o inferno, aonde eles teriam e perderiam a sua vida para todo sempre. Não era referente a uma ação política, era sobre suas vidas, era o pecado, eles estavam em trevas, mas eles não compreenderam e não aceitaram o Messias. Mas é por isso que Jesus vai ao templo e não vai no palácio. Porque ele queria entregar isso no templo e não ia destituir aquele governo da forma que eles queriam e imaginavam. Mas nós, com essa saudação, Hosana, nós reconhecemos que Jesus Cristo é que salva o seu povo dos seus pecados. Amém? Agora o Redentor está entre nós, aleluia. O nosso Salvador, o nosso glorioso Salvador Jesus Cristo está entre nós. O Cristo prometido durante séculos, ele chegou para cearmos com ele, estarmos numa grande mesa e podemos ter uma relação de intimidade com ele. Nós temos isso e acessamos isso agora de uma maneira espiritual e viva, como seus irmãos e como seus amigos. Agora, após Jesus ser recebido como rei, ele vai com seus discípulos e observa tudo o que à sua volta. E como já era tarde, ele volta para Betânia com os 12. Jesus, a palavra observou ali, diz respeito em que ele fez uma inspeção no templo, preparando-se para a purificação e a reconstrução que ele faria a seguir. Mas este relato termina com um anticlímax, meus irmãos,
porque os religiosos da época, eles não saúdam, eles não lhes dão boas-vindas. E esse relato é dito em Lucas, no capítulo 19, no versículo 39. E eles ainda dizem: ei, você vai deixar eles chamarem você de Hosana? Cale os seus discípulos, cale o povo, eles estão te chamando de Salvador, que absurdo! E qual é a resposta de Jesus? Se eles se calarem, as pedras clamarão. Pedras vivas clamarão. Aleluia! Então o que nos chama a atenção não é o que acontece quando Jesus entra no templo, mas o que não acontece. Eles não reconhecem Jesus Cristo como seu Salvador. E dias depois, eles estariam gritando: crucificam. Aqueles que gritavam Hosana, agora estavam dizendo: crucificam. Mate-o. Mate-o. Que cena terrível. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa, meus irmãos. Eles não reconheceram Jesus naquele dia. E será que nós teremos a capacidade de reconhecer Jesus à nossa volta? Será que nós não estaremos buscando demasiadamente os nossos direitos? Buscando a nossa satisfação e a nossa salvação em nós mesmos? Será que não estaremos vivendo uma vida existencialista? Contudo, quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra? Perguntas que existem a resposta. E você precisa refletir nisso. Então agora, um dia após suplicar em Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, Jesus vai ao templo inspecionar o serviço e vira as mesas dos cambistas e fala que eles fizeram daquele templo um covil de ladrões. Ou seja, eles fizeram daquele templo um comércio. Por isso Jesus, ele declara encerrado o sacerdócio e as práticas de sacrifício no templo. Assim como ele profetizou sobre a figueira, assim havia profetizado sobre Israel e sobre o serviço sacerdotal. A figueira, ela tinha folhas belas e aparência de que tinha frutos. Assim como Israel, só aparência, mas não tinha frutos. E vocês sabem o que é uma mentira? É isso que Jesus está dizendo sobre Israel. Vocês são uma mentira, porque vocês têm aparência que tem frutos, mas vocês não têm. Vocês são uma mentira. Fortes palavras, né? De Jesus para eles. Mas será que nós não estamos vivendo uma mentira? Será que nós estamos vivendo como cristãos, mas somente de aparência? Perguntas para pensarmos e refletirmos, para tomar uma postura radical, para vivermos e sermos transformados da maneira que o Evangelho exige. Amém? Agora veja. Os judeus esperavam que o Messias purificasse Jerusalém e o templo dos gentios. Mas Jesus está purificando Jerusalém e o templo para os gentios adorarem a Deus. Veja, aquilo que eles esperavam receber voltou-se contra eles por causa da sua arrogância, por causa de não crerem no Senhor. Eles eram aqueles que carregavam a mensagem para os gentios e para romanos, mas eles se fecharam neles mesmos, não se relacionando com eles e pregando o Evangelho. Arrogantes, presunçosos, fechados em si mesmos. Mas veja, na morte de Jesus, o sacerdócio, o sacrifício e a glória do templo morreram com ele. Pois ele é o sumo sacerdote, o cordeiro pascal e a própria glória. Tudo o que o templo representava agora estava em Cristo Jesus. Não somente para os judeus, mas também para os gentios, para todos os povos na terra. Por isso, nós podemos compreender que agora
Tudo aquilo que era oferecido no templo é oferecido por meio de Jesus Cristo. Jesus é o sacrifício final. Jesus Cristo é o sacerdote final. Jesus Cristo é a glória final. Jesus Cristo é o templo final. Amém? Agora, a adoração a Deus está conectado a uma pessoa. E essa pessoa é o seu Filho amado, a quem nós dizemos Senhor, o nosso Rei Jesus. Amém? Então veja, logo após este episódio, Jesus, após encerrar este tempo em que ele purifica o templo e o reconstrói em si mesmo, ele chama os seus discípulos para cearem com ele. E este é um momento muito importante. Eu quero que o time de música já venha acima, nós estamos indo para o final. Ele os convida para que eles possam participar da ceia juntamente com ele, antes da sua crucificação, com aqueles cujo relacionamento era de entranháveis afetos. Por favor, prestem atenção. Por favor, prestem atenção. A relação que Jesus Cristo, que eles tinham uns com os outros, era de tanta profundeza que suportou as dores e a angústia da traição. Jesus sabia que todos negariam ele naquele momento, mas ainda assim, Jesus tomou o pão, ele pegou em suas mãos, ele deu graças, partiu e disse: comam, isto é o meu corpo partido em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Uau! Jesus investiu suas últimas horas de vida, meus irmãos, na mesa, construindo uma relação duradoura para a eternidade com os seus amigos, ensinando o que eles deviam de ser. E o que eles deviam de ser? Um pão partido para muitos. Assim aconteceu com Jesus. Assim custaria a vida dos apóstolos. Jesus, quando ele diz: eu sou um pão partido em favor de vocês, ele está dizendo que para que vocês tenham vida, eu serei crucificado e morto, para que vocês recebam o que não lhes é de direito, graça e vida em abundância. Assim como aconteceu com Jesus, aconteceu com os apóstolos, meus irmãos. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. São Inácio de Antioquia era um discípulo de João, ele foi sucessor de Pedro na igreja de Antioquia, e ele ele escreve uma carta, várias cartas, mas uma delas, a caminho de Roma, no Coliseu, quando ele estava para ser morto por dentes de feras selvagens, como ele diz na sua carta. Após pregar o evangelho, após ele ser um pão partido em favor dos seus, ele entregou a sua vida. De tal forma que ele escreve o seguinte: assim como o seu Senhor, assim como Jesus foi o pão partido para os seus discípulos, os discípulos ensinaram a São Inácio de Antioquia que ele devia ser um pão partido para os seus semelhantes. E ele escreve: deixai que me torne alimento das feras, por meio das quais me é dado alcançar a Deus. Sou o trigo de Deus, moído por dente de feras selvagens, para me tornar pão puro de Cristo. Acariciai as feras, para que se tornem o meu sepulcro e nada deixe do meu corpo, para que, uma vez morto, eu não seja peso para ninguém. Então serei, de verdade, discípulo de Jesus Cristo, quando o mundo deixar de ver o meu corpo. A sua sentença, por ser um pão partido em favor de muitos, foi a morte. A sua sentença, por viver um reino de Deus que estava dentro dele, para os seus, foi a morte. Eles não se privaram de nada, entregando até mesmo pedaços da sua carne
para serem devorados. Para que eu e para que você tivéssemos essa mensagem e compreendêssemos o que é ter uma verdadeira vida cristã. Jesus se revestiu de carne e osso, meus irmãos, para nos ensinar como é ser humano. E ele é o primeiro de toda uma espécie. Ele é o primogênito desta nova família constituída em Deus. Assim, Jesus Cristo gerou, pela sua morte e ressurreição, uma família para o Pai, uma noiva para si e uma casa para o Espírito. Para que nós tivéssemos uma relação profunda e eterna com Ele. Amém?